Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Vamos continuar e agora vamos dar uma organizada na casa aqui, né? Tá meio bagunçado isso aqui. O primeiro ponto que eu gostaria que vocês olhassem é o seguinte: nós temos uma forma aqui de fazer a conexão entre o nosso sistema e o banco de dados, que é basicamente essa linha aqui, né? É, só que aqui nós temos um certo. Uma coisa ruim aqui, né? Porque olha só, nós estamos espalhando no nosso código, né? Essa string de conexão. Então veja, nós temos aqui 4 métodos, né? E já temos ela em 4 lugares. Caso você, eu mudei o nome do arquivo e agora eu quero colocar aqui sanduíche 2, né? Você tem que sair alterando em todos os lugares. Ou seja, nada eficiente, né? Então, como é que a gente pode melhorar isso? Nós vamos criar aqui, ainda dentro de banco de dados, dentro do pacote DB, uma classe chamada fábrica conexões. Essa fábrica de conexões, ele vai seguir mais ou menos aí o padrão de projeto Factory, né, que é para você criar objetos. E aí nós vamos definir algumas coisas aqui. Primeiro, essa nossa fábrica de conexão, ela vai conseguir lidar com um pool de conexões. Então nós vamos gerenciar aí várias conexões abertas. Para isso, então, eu vou definir um máximo de conexões e vou definir ele como sendo 5 conexões, tá? Também vou definir aqui o, a minha URL, qual que vai ser a minha string de conexão, tá? E vou definir como sendo JDBC SQLite o nome do banco. Então, sanduíche, certo? Então aqui eu tenho essas duas. Inclusive eu posso deixar isso aqui como sendo static, né? Para não as duas constantes aqui para me ajudar a gerenciar minhas conexões. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um objeto, um vetor de conexões. Esse vetor de conexões é que vai me auxiliar então a ter uma ou mais conexões abertas. Esse padrão de projeto, a gente pode utilizar ele no singleton, né? Ou seja, um único objeto geral para o projeto inteiro, né? Ou você criar vários objetos. Por uma questão de facilidade, né, eu vou utilizar aqui o padrão singleton, apesar de hoje em dia já estar em desuso, tá? A gente pode depois fazer uma versão sem singleton, mas por enquanto vamos pensar em utilizar o singleton aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma fábrica de conexões chamado instância, minha instância. E eu vou falar que o construtor para essa fábrica de conexões, ele é privado. Tá? Ele não é possível ser chamado externamente. Vocês já vão entender como é que isso vai funcionar. Olha só. Vou alocar aqui o máximo de conexões. Bem, e aí agora eu vou criar um método estático que me permita acessar a minha fábrica de conexões. Então, esse cara aqui, eu vou chamar ele de qualquer lugar do meu código e ele vai me retornar uma conexão. Vou instanciar ele aqui. Então, tá aqui. Esse é o padrão singleton, tá? Eu tenho uma instância, ele tem uma instância própria, que é estática, padrão privado e uma forma de acessar aquela instância. E aí você vai fazer o seguinte, vou fazer um for aqui. If instance exception, eu vou mandar para fora, então o tratamento de exceção, né? Se ela estiver fechada, o que eu vou fazer? Instance connection na posição i, recebe driver manager get connection
URL. Que eu posso fazer um return. Então, o que que isso... Eu posso jogar aqui uma mensagem aqui. Limite extens. Então, o que está acontecendo aqui? Eu quero ter um local centralizado para gerenciar as minhas conexões, ok? Então, eu criei aqui um máximo de conexões, no caso 5, 10 pode ser. Qual que é a minha string de conexão? Um vetor de connections, um vetor aqui, a minha instância de conexão. Então, lembrando que aqui a gente está usando o padrão singleton, ou seja, só vai ser possível instanciar um objeto, né? Só vai existir um objeto da classe connections no meu sistema. Eu instancio aqui o meu vetor de conexões, aloco espaço, e aqui eu tenho um método getConnection, que vai me retornar sempre uma conexão disponível. Caso eu mantenha 5 conexões abertas, ele me gera uma... se eu não consiga mais... Eu já tenho 5 conexões abertas. Eu não consigo mais criar nenhuma, então eu gero uma exceção dizendo, olha, deu ruim, alguma coisa você esqueceu de fechar, tá? Muito bem, como é que a gente pode utilizar isso aqui? Vamos lá. Ao invés de toda vez eu usar o Driver Manager, eu posso vir aqui e chamar o seguinte, ó, fábrica de conexões.getConnection. Feito isso, veja que eu deixei centralizado e transparente como é que é feita essa conexão. Então, olha só, posso vir aqui e trocar em todos os locais, né? Onde eu estou chamando o getConnection. Então, feito isso, o que acontece? Agora eu não quero mais ser o sanduíche, vai ser sanduíche 2. Pronto, toda essa modificação vai ser refletida em todos os pontos que eu estou chamando o getConnection, ok? Então, essa é uma vantagem, né? Muito cuidado com o padrão singleton, tá? Nesse caso aqui, ele é útil, porque a gente está trabalhando com conexões, com essa ideia de centralizar as conexões, mas ele não deve ser usado indistintamente, tá? Ele deve ser usado com muita parcimônia e muito cuidado, porque senão você começa a centralizar tudo num lugar só e não vai ficar bom. Beleza? Então tá aqui o padrão singleton para a fábrica de conexões. Tranquilo? Muito bem. Só para a gente garantir que está tudo funcionando, né? Vamos lá, vamos executar isso aqui. Então, para ele executar, vamos deletar esse cara, tá? E vamos executar toda a criação e a inserção e mostrar aqui. Lá, tá isso. Então, tá aqui, né? Ele criou, fez toda o processo de criar. Criou o nosso arquivo do banco, criou a tabela, executou as inserções e executou os selects. Beleza? Então tá aqui a fábrica de conexões.